No Papo com Torquato de hoje, nós vamos entrevistar Sussum Arada, um artista plástico multitalentoso, e essa conversa vai ser muito bacana. Sussum, como surgiu a arte na vida do senhor? Foi, de repente, a metade da minha vida tinha vivido. Viver outra metade de uma forma muito positiva. Então, eu tinha como profissão mecânico de máquinas. Abandonei tudo. Mas aconteceu alguma coisa? O que aconteceu para o senhor Por causa de um acidente em serviço. Foi de uma forma, trabalhando, caí da escada de 8 metros de altura. Nossa, o senhor nasceu de novo. Já era para estar encerrado minha carreira lá naquela hora. Sussum, mas me fala uma coisa, o senhor teve um acidente e como que surgiu do senhor acabar se envolvendo com a arte? Eu lembro dos quadros, como que aconteceu isso? Bom, para ter o início do assunto, eu nasci em Barueri, 11 de junho de 1938. Hoje, com 86 anos, estou aqui, fazendo essa pequena, breve histórica da minha vida. Vim para Itapevi quando tinha 8 anos, e meu pai tinha um sítio aqui no Sapiantã, Itapevi, vim morar com ele. E lá é um sítio onde tinha muito bambuzal. Tinha um riacho onde aprendi a pescar lambari, né? Naquela época a água era limpinha e consegui pescar 3 lambarazinhos pequenininhos assim. Foi uma aventura muito grande. Vivendo no sítio, estudei em Amador Bueno, depois 3º ano, estudei aqui na rotatória de Itapevi. O último ano da ensino primário fui cursar lá em Santana, na capital. Lá fiquei conhecendo um mundo que eu não tinha conhecimento, né? Vivendo com outros companheiros da escola, onde aprendi muitas coisas, sendo capital, 1950, na época a televisão estava surgindo muito devagar em várias residências de São Paulo. Televisão ainda era um artigo de luxo. Eu, frequentando a escola, também aprendi uma coisa muito legal. Frequentei cinema da capital. Assisti filmes que era permitido para a minha época. Então, hoje eu sinto bastante feliz da minha vivência simples, depois de ter o conhecimento, onde aprendi muita coisa. A minha fase foi desenvolvendo, comecei a trabalhar em firma e, de repente, aos 30 e poucos anos, estava trabalhando numa metalúrgica Corneta, aqui, que estava instalado. A sua matriz era lá na Lapa, né? Aqui tinha filial, onde comecei a trabalhar. De repente, escorreguei de uma altura de 8 metros, esborrachei num cimentado. Estando de repouso durante um bom período, em tratamento, aí eu vi, metade da minha vida já tinha vivido
eu vou viver outra metade de uma forma mais agradável para mim. Nisso surgiu uma oportunidade de fazer xilogravura. Xilogravura é escavar com goiva, matriz de madeira e fazer a matriz de lá entintar com rolo e tirar cópia numa prensa. E como surgiu essa oportunidade? Como que surgiu essa oportunidade? Essa oportunidade porque eu li na revista, lá no passado, tinha uma revista muito bom, chamada Mecânica Popular. Lá estava como fazer uma matriz em xilogravura. Lendo aquela matéria, eu peguei uma madeira e escavei, tirei uma das primeiras gravuras que eu fiz na minha vida. E essas gravuras, conhecendo um pintor de renome nacional, isso é, participante de Bienal, professor da FAP, chamado Tomoshige Kusuno. Mostrei para ele, ele simplesmente me disse, vai que dá. Eu vi que era um profissional que me falou, vai que dá. Então ele viu alguma coisa diferente na minha gravura, feito em xilogravura. Antes disso, o senhor não desenhava? Oi? Antes disso, o senhor não costumava desenhar nada? Não, Na infância, não? Nada. Como era um profissional, me disse, vai que dá. Então eu comecei a fazer essas gravuras. Comecei aos poucos, porque não tinha conhecimento de que tinta usar. Aí, conforme fui adquirindo informação, adquiri tinta e fui gravando as xilogravuras. Fiz xilogravura pequena, isso serviu de base para fazer gravuras maiores. Né? E quais foram as primeiras gravuras? Era sobre o quê? Era uma botina, eram os pombos vistos de cima para baixo, do primeiro andar para a calçada, e também cordas. E cada gravura dessa tinha um significado? Por que o sapato, por que as pombas, as cordas? Sim. Depois foram surgindo bambu, lembrança que eu tive a vivência lá no sítio, comecei a bordar bambu também. E aí fui desenvolvendo algumas coisas muito pessoal, né? E aí, hoje sinto-me feliz porque as gravuras que eu comecei a fazer é de um lado inédito na arte brasileira. No início comecei a expor em alguns municípios, nunca tinha saído para participar de um salão oficial. Aí deu a oportunidade e comecei a participar de salões oficiais. E quando o senhor surgiu, iniciando os salões, o senhor chegou a expor até no Japão. Como que foi essa experiência? Depois que eu comecei a participar em salão oficial, formei uma base, um currículo. Nisso surgiu a oportunidade de expor fora do Brasil, em especial no Japão. Primeiro mandei algumas gravuras por intermédio de uma pessoa que veio visitar aqui em Itapevi. Mandei para ele.
Mandei para ele um quadro pequeno. E esse quadro, eu pensei assim, esse quadro vai ser colocado na sala dele. Em algum momento, porque antes dele ir embora, eu falei para ele, se tiver uma oportunidade, mais adiante, gostaria de expor lá no Japão. Esse quadro mandado para ele mexeu com ele. Toda vez que ele sentava à frente daquele quadro, ele lembrava do pedido que eu tinha feito. Em algum momento eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Quem era essa pessoa? Quem que era essa pessoa que o senhor deu o quadro? Ora, é uma pessoa muito ligado a Lions Club, a Rotary Club lá do Japão. E, de repente, veio um convite de expor lá. No convite, tudo escrito em japonês, estava escrito, está reservado para a melhor data do ano para você. Era julho. Aqui é inverno, mas lá é outono mais ou menos. E que ano que foi isso? Inverte toda a O senhor situação. lembra o ano? Que ano que foi? Olha, na 1990, mais ou menos. 1990. Já faz bastante tempo. Mas consegui expor lá como foi pessoas ligadas ao Rotary. Vendi bastante quadro. Essa viagem foi o senhor que custeou ou eles bancaram? Olha, eu que me custeei tudo. Tanto a minha viagem, quanto aluguel da galeria, como também o coquetel. Eu me custeei tudo. Isso me trouxe um respaldo muito grande na minha atividade. Muitos foram e não conseguiram vender nada, né? Eu esperei alguém convidar, porque os japoneses são muito fechados. Sussumo, como que surgiu a questão do cinto de castidade? Olha, o projeto Cinto de Castidade é o seguinte, na época medieval, as mulheres passaram por um período negro. Li a respeito, não existiu nada escrito esse período negro que a mulher passou. Ela, companheiro dela, colocava o cinto de castidade nela e ele ia para a guerra. Ela, na casa, ficava pensando, já faz uma semana que ele saiu. Na segunda semana, será que ele está vivo? Passado um mês nesse cinto, não dá para mim fazer minha higiene íntima. Nesse ponto que eu quero ressaltar. Muitas mulheres morreram por estar trancado naquele cinto. Não dava para fazer sua higiene íntima. Muitas delas morreram por infecção e inflamação. Então eu pensei, esse assunto é muito profundo.
Por isso que eu trouxe à tona assunto da época medieval para discutir. Hoje, elas conquistaram a liberdade, está vivendo sem muita pressão. E o senhor fez uma releitura de cada cinto? O senhor fez, ao todo fez quantos cintos? Para dar uma conotação mais autêntica, eu comecei a idealizar, né, a forma do cinto de castidade. No início era somente uma espécie de fio dental de metal. Como o Eros subiu, eu também subi com corpete, até parece que sou machista. Não. Muitos questionaram o que Susumu está fazendo com este projeto. Muito questionamento surgiu, muita crítica. Nisso eu fiz uma avaliação. Cada vez que vinha crítica, ia com mais forte e a sátira foi dominando o cinto. Comecei a colocar armadilhas que faz crau. E isso aí não existia no cinto original, essas armadilhas? Não existiu essas armadilhas. Aí foi a criatividade de Susumu. Porque eu vi o seguinte, somente armadilha, se não, porque existe muita anedota apimentado. Uns ficaram sem a língua, outros vêm sem o bilau. Aí eu comecei, tem que colocar uma armadilha para ficar interessante. E não é que ficou? Sou considerado o homem mais perigoso da região. Mas isso daí, tudo por causa de que não está nos anais da história o período negro que a mulher passou. Mas o senhor arrumou material para pesquisar como? Oi? Como que o senhor encontrou material para pesquisar? Porque o senhor fez uma pesquisa para Olha, poder trazer a releitura. eu pegava, lia enciclopédia, lia coisas da época medieval, o que caía na mão ia destrinchando, ia enriquecendo o projeto. Entendi. Agora vamos falar de outro projeto também, um projeto que é também um projeto bastante ousado, cabeças. De onde surgiu as cabeças? Cabeça, eu comecei a pensar, o ser humano pensa com a cabeça. O camarada sem visão, quando o chefe fala, olha, mata aquele camarada. O camarada não tem visão. Ele fala, sim senhor. Pega um 38 e acaba matando. E são várias cabeças, né? Quantas cabeças ao todo o senhor Olha, fez? eu comecei a fazer cabeça, esculpi mais ou menos umas 30 cabeças. E cada cabeça expressa um pensamento. Fala de alguns pensamentos aí. Então, como eu gosto muito de coisas antigas, de repente eu fui colocando em cima da cabeça, onde fazia parte da leitura. De repente, no seu relacionamento, se depara com uma cabeça, o seguinte, esse camarada é o nosso cego. É um camarada que não se emenda e vai dando o nosso cego, vai sendo o nosso cego para o mundo afora. De repente tem um camarada picareta. De repente encontrei uma picareta. Peguei essa picareta, coloquei aqui na cabeça, o picareta. Nós, no dia a dia, enfrentamos muitos
Camarada Picareta. Então é uma leitura bastante chocante. E qual que é a cabeça que o senhor acha que é mais inusitada, que choca mais? Mas choca mais é uma cabeça com cabresto. Cabresto de que animal usa quando é colocado para puxar carroça. E aquela cabeça que cheira mal? Essa cabeça, homem sem visão. Não, mas tem a cabeça com merda na cabeça? Ele só tem a visão assim, é tapado. E aquela cabeça que cheira mal? Ah, aí eu idealizei, porque eu ia em São Paulo, vi aqueles camelô vendendo, ele solta um monte de Pode falar. merda. Um monte de merda. Isso veio na cabeça. Sussumo, e no meio dessa cabeça toda, o que o Sussumo tem na cabeça? Essa é pra encher o O que saco. que eu tenho na minha cabeça? Você malandro, hein? Não, é o seguinte. Isso dá o ênfase da pessoa que só tem isso na cabeça. Eu dou graças a Deus pela sensibilidade que me foi adotado, né? Essa sensibilidade fez com que eu pudesse sobreviver de arte. Durante 45 anos, consegui sobreviver de arte. Que vive até hoje. E deixa eu agora pra gente finalizar, me fala um pouco, não, vamos finalizar com o Piabiru daqui a pouco, mas antes da gente finalizar, me fala um pouco sobre a passagem do senhor pela Secretaria de Cultura. Eu sei que o senhor fez a Pinacoteca e eu gostaria que o senhor falasse dessa experiência, desses 11 anos que o senhor esteve à frente da cultura. Trabalhando na firma metalúrgica, foi dispensado para o corte de orçamento. Nisso, eu comecei a dedicar 100% na arte. De repente surgiu uma ideia de trabalhar na prefeitura com um projeto, porque estava militando na arte. E quando a gente está junto com os companheiros, todo mundo quer ter uma obra num centro cultural ou uma na Pinacoteca. Então decidi fazer uma pinacoteca aqui em Itapevi. Isso foi início na Casa da Cultura, na década de 80, 80 para 90. A prefeitura, eu decidi trabalhar na prefeitura e com isso, trabalhando na prefeitura, formei a Pinacoteca com obras doadas pelos amigos, companheiros da arte. Então lá eu consegui mais de 100 obras para a Pinacoteca. Hoje essa Pinacoteca acabou extinta. As obras estão decorando várias salas da Secretaria da Cultura. Inclusive a própria Casa de Cultura também não existe mais, né? Lógico que eles fizeram teatro, tudo, mas a Casa de Cultura, que era um espaço muito bom, inclusive lancei meu livro lá, fui em vários eventos e sempre acho que era muito bacana. Eu trabalhei durante 11 anos e fui
trabalhei como agente cultural, né? Como agente cultural, fui várias vezes representando Itapevi na Secretaria do Estado da Cultura, lá em São Paulo. Justo na época dos 500 anos da fundação do Brasil, que era no ano 1999 para 2000. Estavam agitando em fazer, assim, escrever, cada município escrevesse sua história, como se deu esse desenvolvimento. E eu mergulhei nesse ambiente porque antes disso já tinha descoberto valetões aqui na região. Fui fazendo pesquisa, aprofundei muito mesmo. Hoje, escrevi alguns ensaios e esses ensaios são inéditos na história de São Paulo. Porque muitos falam, você tem que aprender internet. Esses valentões, o que que é? As valetas é o que? O caminho do Piabiru? Muita coisa, viu? Fui aprendendo através de leitura de livros. Quando comecei a fazer pesquisa sobre os 500 anos do Brasil, ia para São Paulo, frequentando sebos, conseguia livros, ia comprando esses livros, trazia para cá, porque é ruim a gente morar 30 quilômetros da capital, ir lá e consultar biblioteca. Então eu fui comprando esses livros, através desses livros, eu fui aprofundando no conhecimento do Piabiru. Esses livros hoje são raros. Alguma coisa escrito em 1940, 45, 1950. Hoje está esgotado esses livros. E foram aquelas valetas da infância que despertou esse interesse? Que o senhor percebeu que não era só uma divisa de fazenda? Olha, eu comecei a escrever sobre esse livro aqui, ó. Urikyo Shimide. É. Esse livro fala-se desse camarada que veio lá do Paraguai, no meio do mato, através dessa trilha do Piabiru. Ele veio anotando tudo. E quando chega aqui, na parte sudoeste, que seria São Miguel de Arcanjo, Itapetininga, lá está escrito de uma forma 150 quilômetros em somente 6 linhas. Alongando um pouco, dá 9 linhas, 150 quilômetros. Em 9 linhas. Quase nada. Quem né? seguir nunca daria para descrever esse trajeto. O senhor chegou a visitar o lugar? O senhor chegou a ir em alguns desses lugares pessoalmente? Ou só por meio dos livros? Esse trajeto, a pedido do historiador Hernani Donato, ele me pediu para mim fazer ao estilo Sherlock Holmes esse trajeto de 150 quilômetros. Eu consegui fazer. Ah, o senhor foi visitar então o lugar?
esse trajeto consta, só que ninguém até hoje escreveu, porque está tão truncado que ninguém conseguiu destrinchar esse trajeto. Eu fui várias vezes para Sorocaba, né, para verificar esse trajeto de Sorocaba para São Paulo. Poxa, que trabalho, hein? Trabalho em loco mesmo. Trabalho Olha, em campo. eu tinha uma moto, saía daqui com essa moto, às vezes ia de Itapevi, São Roque, Sorocaba. Eu consegui escrever. Estava escrevendo e eu vi alguma coisa muito importante. Ninguém sabe onde Tomé de Souza proibiu. Ninguém sabe onde está a primeira aldeia de Manoel da Nóbrega que originou o Embu. Aí comecei a escrever e eu vi de uma forma clara aonde está a aldeia Padre Manoel da Nóbrega. Ela está logo aqui, 8 léguas, 48 quilômetros de São Paulo. Mesmo na internet não tem o trajeto. Muitos escrevem que o trajeto do Piabiru, de São Paulo para Sorocaba, ela passa por Cotia. E não fala que passa por aqui por dentro. Né? Só que Cotia Tá fora. começou a desenvolver em 1580. Da onde passava os espanhóis para levar o seu produto em São Vicente, do Paraguai em São Vicente. Da onde ele passava? Passava por aqui, por esse caminho. Passava justamente Aqui na região. aqui nessa região. Mas será que não fala em Cotia? Porque antigamente essa região pertencia a Cotia? Será que não é esse o erro da leitura deles? De quem fala isso? Porque antigamente Cotia pegava tudo, né? Acho que até Barueri. De repente quem falou com essa visão. Foi proibido de passar. Entendi. Em 1553 foi proibido de passar. Com essa proibição, aqui na região do Itaqui, desapareceu, foi banido da história. Entendi. Viu? Tem pessoas que escreveram sobre esta região aqui. Ela escreve o seguinte: por motivo desconhecida, essa região ficou no abandono. Ela consultou vários livros, vários documentos, não consta, viu? Essa parte. Aqui o Itacu não consta. E como que o senhor deduziu que essa parte, aqui essa região faz parte do Piabiru? Porque eu fui vendo o seguinte: a ação de Tomé de Souza foi proibir. Certo. Se foi proibido, deixaram de passar aqui. A ação dele foi surgindo reações na história. Essa reação é que descrevo. Viu? Entendi. Quando vai descrevendo toda a região daqui, vai aparecendo essas reações. A colonização veio de São Paulo, chegou em Barueri, uma parte vem para Cotia e uma parte vai para Santana, no Parnaíba. E aí ignoraram essa parte da nossa região. Ignoraram essa parte
do Itaqui. Do Itaqui. Ficou no abandono 300 anos. Nossa, bastante. Veio ser indicado outra vez no mapa, através de um botânico que passou por aqui. Está tudo registrado nesse livro aqui, ó. Está tudo registrado nesse livro, viu? Aonde Tomé de Souza proibiu, aonde está o maniçoba que originou o Embu. E quantos livros originaram essa pesquisa? Quantos livros o senhor escreveu falando sobre isso? Olha, por estar escrito por um camarada que não tem nenhum curso acadêmico, eles não conseguem acreditar. Mas quantos livros o senhor fez? Oi? Quantos livros o senhor escreveu sobre esse assunto? Quantos livros o senhor escreveu sobre o Piabiru? Já tem 2 escritos, vai ser o terceiro que a gente vai colocar. Ah, tem esse da... Ah, não, aqui é o Itaqui, né? Ah, mas é o Piabiru também. Esse aqui fala sobre Itaqui. Na verdade, tem mais 2 livros que já está escrito e vai ser lançado logo mais. Né? Então são 4 livros que a gente escreve sobre a região aqui. Nesse livro aqui, Aleixo Garcia, Piabiru. fala-se Aleixo Garcia. Aleixo Garcia. Todo mundo escreve que ele entrou por Santa Catarina e eu discordo. Discordo porque, se você ler, eu acho que você já deve ter lido sobre esse camarada. Ele não entrou por Santa Catarina. Quando você começa a ler sobre a época dos jesuítas, Pero Correia, ele estando lá em Itu, ele retorna, passa por Embu, chegando em Itu, foi mais além. Lá ele encontra a trilha que subia de Itanhaém para Santo Amaro. Lá ele desce para litoral. Lá escreve a carta relatório com data 18 de julho de 1554. E quantos anos o senhor já está fazendo essa pesquisa? Oi? Quantos anos faz que o senhor tem feito essa pesquisa? Olha, 25 anos lendo, escrevendo. Por vir essas escritas de uma pessoa não acadêmica, pouca gente dá crédito na minha escrita. Hoje, eu escrevi alguma coisa. E eu não sei lidar com computador. Escrevo tudo Na mão. a caneta. Como essa aqui. Olha, tudo escrito a caneta. Viu? Pouca gente escreve sobre o Piabiru. De São Paulo para Sorocaba, ninguém escreveu. Viu? O Sussumi escreveu. Só o senhor que escreveu. Oi? O senhor escreveu. Escrevi a partir desse livro aqui, ó.
lá está em detalhe. Escreveu a mesma trilha, viu? É usado pela Ferrovia Sorocabana, hoje é o nosso trem metropolitano Diamante, que vem de Júlio Prestes até Itapevi. É o mesmo trajeto que foi escrito este 1553. É o mesmo. Entendi. Viu? Passa Amador Bueno, sai em Barueri, chega lá na Foz do Rio Jurubatuba, que é o Cebolão, mais 2 léguas atinge centro de Piratininga, que é centro de São Paulo. Tá tudo interligado. Se você já pegou o trem muitas vezes, dá o mesmo trajeto. Amador Bueno, Itapevi, sai Jandira, Barueri, vai parar lá em Jurubatuba, que é o Cebolão. Sim. Após lá, é o mesmo trajeto escrito em 1553. Só que aqui nós temos político de renome. Não vou citar o nome, não. Temos político de renome. E eu mandei esses livros para eles. Nem obrigado falou. Se leu, não sei. Fica ao critério deles. Aqui está escrito, nesse livro, algo muito especial que 5 ou 7 países estão atrás do trajeto de Aleixo Garcia. Portugal, Espanha, Peru, Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil. Todo mundo está atrás. Todo mundo fala que ele entrou por Santa Catarina. E eu discordo. Viu? Ele não entrou por Santa Catarina, não. Viu? Entrou por onde? Quando você lê esse livro aqui, você tem. Viu? Traz o trajeto que ele fez. Eu vou reler. Viu? Traz o trajeto da onde ele veio passando. Muita gente pensa que eu inventei esse trajeto. Está tudo de uma forma clara aonde foi que ele passou. Uhum. Ele passou aqui na 4 Encruzilhada, que pertence a Itapevi. 4 Encruzilhadas eu conheço. Essa trilha ficou no anônimo, porque essa trilha foi usada para contrabando e negócio por baixo do pano. Do pano. Ficou no anônimo. Sim. Bom, quero agradecer a participação do Susumu Arada. Obrigado por ter nos recebido. E esse é o Papo com Torquato. Obrigado, Susumu. E Eu que parabéns agradeço. por esse conhecimento que a gente tem que ficar... E agradeço. Tem muita conversa ainda pra gente pôr aí no programa.